Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é um presidente não conseguir implementar a política para a qual ele foi eleito. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu não quero perder aqui. Você falou que quando o Haddad, que aliás era visto por muita gente como um freio moderador a um Lula mais ideológico, a conversa que você está me contando dele com Paulo Guedes mostra que mais ou menos, né? Não era esse freio todo, não. E a execução da política dele foi um desastre. Aí você está me falando, aí o mercado perdeu a confiança no governo. E isso é uma coisa que me traz uma curiosidade enorme. Você fez PUC-Rio, eu acho que sou um pouco mais novo que você, fiz PUC-Rio também, mas um pouquinho depois, não tanto, eu só estou com o meu botox muito em dia. Graças ao Júnior, um abraço aí para o Júnior. Mas o que leva essas pessoas, né, tudo que a gente aprendeu na faculdade, a gente via que o governo estava fazendo errado, a gente sabia que estava errado, o que levou todas essas pessoas, os armínios da vida, o que levou essas pessoas a realmente crerem em um Lula 3.0 diferente do que a gestão do PT? O mercado perdeu a confiança. Por que o mercado teve a confiança no PT? Por que o mercado olhava para um homem como Paulo Guedes, a quem eu tenho algumas críticas, mas obviamente muito mais elogios? Você é um economista com um viés liberal, não tem como você não achar o Paulo Guedes melhor do que o que vinha sendo feito anteriormente. Como é que o mercado olhou um troço desse e falou assim, não, a gente quer assinar cartinha para a democracia, a gente quer dar um voto de confiança para a volta do Lula? E aí foram surpreendidos. Eu falo assim, como você pode ser surpreendido, né? É aquele ditado que a gente tem aqui nos Estados Unidos. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Né? Se você me engana uma vez, a culpa é sua. Mas se você me engana 2 vezes, a culpa é minha. O trouxa é você, né? Não, eu não acho. Eu acho que generalizar, eu usei uma expressão e eu vou qualificar ela. Generalizar que o mercado acreditou nisso é um exagero. E eu acho que aí é muito mais, eu conheço a expressão, tem colunas antigas minhas, de 4 anos atrás, sobre os aristocratas. Os aristocratas fizeram essas conversas telepáticas, essas imaginações de que e aí, é engraçado se ouvir isso de mim, né? Parece estranho, mas eu tenho que reconhecer a verdade. Não culpe o Lula, ele nunca prometeu fazer ajustes. Nunca. Ele avisava o que ia fazer. Só não aceite o seguinte, o Lula falou um monte de porcaria ao longo da vida dele, mentiu, prometeu, não entregou. Essa não. Ele nunca fez essa promessa. Quem teve conversa telepática com ele devia trocar de pai de santo, porque ele nunca teve essa história. Eu vou ser responsável, vou arrumar, nunca. Gasto é vida. A 8ª maior economia do mundo, que a gente não há mais, isso é no oratório, é dia 12ª. A 8ª maior economia do mundo não pode ter teto. Então, assim, ele nunca falou. O problema é que, durante a gestão do Paulo Guedes, essa turma não tinha acesso ao governo. E o aristocrata ele tem que estar próximo do poder de algum jeito, seja quem for. Direita, esquerda, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar na corte. Me lembra muito aquela história do Ligações Perigosas. Eu sou bem mais velho que você, por sinal, tá, Paulo? Com 57. Meu botox está em dia. Mas o negócio é que... Lembra aquele filme com o John Malkovich? Mesmo, tá bom. 57 também, tá voando. Lembra daquele punho de renda, a pintinha, a peruquinha branca, né? Aquelas roupas rosas, azul claro, parará. Essa turma nunca gostou do governo anterior, achava que o governo anterior era uma ameaça à democracia e, de alguma maneira, também achava que esse governo novo seria salvar a democracia. E olha o que foi feito, olha as alianças com quem e como. De qualquer forma, quando eu falo do mercado, o mercado, de modo geral, não acreditou nisso. Em 23, o Haddad passou 23 inteiro prometendo o arcabouço, e ele, no começo de 24, trabalhou por isso. Só que ele foi derrotado internamente no governo e não teve a humildade de pedir o boné. Ele fez o que ele disse para o Paulo, que o Paulo me contou que ele disse que faria, que era obedecer ao chefe, baixar a cabeça
e pronto. E aí comprar, além disso, né, não só baixar a cabeça, mas começar a divulgar, é só ver na rede social dele nos últimos 5, 6 dias, divulgar essa narrativa de que fez uma gestão espetacular, de que as pessoas melhoraram de renda. Eu fiz um artigo em janeiro desse ano falando que os R$5.000 de isenção não trariam nenhum alívio para a população e que a resposta política seria nula. E está comprovado. Por quê? Porque desde janeiro de 23 para cá, a população teve uma piora de vida. Então, assim, o nosso estudo, voltando para a nossa história, deixa eu só dar essa foto rápida que é legal. O cara que ganha R$2.500, ele já tinha isenção até 2.000. Então ele começou a ter mais 500 de isenção. É pouco. O cara de R$7.500, ele teve isenção até 5.000. Os outros 2.500 ele continua pagando imposto. Então o cara mais beneficiado dessa medida é o cara que ganhou R$5.000 exatamente. Vamos focar nele para não dar 10 exemplos. O cara que ganha R$5.000 hoje não paga mais de imposto. De janeiro de 23 para cá, a vida dele piorou R$450 por mês. Ele perdeu de renda. E ele está recebendo de volta 335. Então ele está perdendo net 115. Só que os primeiros 3 anos que ele não teve isenção, ele perdeu 450. 450 vezes 12 dá mais ou menos 6.000. 3 anos dá 18.000. E esse ano agora ele está perdendo na margem 115. Então você vai para o cara e fala, pô, te ajudei. Aí o cara falou, pô, eu tô com a bunda ardendo, parece que eu tô meio chinelado. Não, mas eu tô te fazendo bem. O cara falou, mas eu não sinto esse bem. Não, mas olha, pô, entenda, eu tô te dando essa isenção. O cara, porra, mas minha vida piorou. O banco tá me cobrando aqui, ó, até a conta aqui, então eu tô com essa dívida. Não dou sentido esse bem. E aí o que acontece? Vai lá, pesquisa, pergunta pro cara, o cara fala, não, a vida piorou. Aí o cara que faz a pesquisa fala, pô, não tô entendendo. É claro, o custo de vida aumentou. Por quê? Porque o fiscal está descontrolado. Então, assim, esse fiscal descontrolado leva 2 saídas. Peraí, vamos lá, eu me embalo às vezes e aí eu vou voltar. O mercado, quando chegou a 24 e o Haddad parecia ser o contraponto, e ele conseguiu algumas vitórias, não mudar a meta de inflação, o Congresso barrou qualquer iniciativa do governo de tirar a independência do Banco Central. É verdade que quando o Galípolo entrou, o mercado achava que a gente ia ter 2 problemas agora, o fiscal e o monetário. Ele vai vender dólar a rodo, vai jogar a inflação para baixo, vai fazer igual o Tombini fez na gestão Dilma, jogar os juros para baixo, independente da meta de inflação. Eu brinco que o Tombini hoje é o único ex-presidente do Banco Central que não tem emprego no mercado no Galípolo, que destruiu a própria reputação. O Galípolo é um cara jovem, ambicioso, sabe que tem 1 ano e 10 meses com o presidente atual e depois da eleição, 2 anos e 2 meses com alguém. Pô, vou atear fogo nas minhas vestes? Eu sempre defendi que ele não iria, porque não faz sentido, né? E realmente é o que está acontecendo. Esse risco monetário sumiu, mas de fato, quando ali o negócio do arcabouço, em outubro de 24, virou água, aí o mercado jogou a toalha de vez, entendeu? Não é que o mercado embarcou, o mercado não embarcou, mas o mercado achou que o Haddad ia conter, porque ele colocou a reputação dele ali em jogo, né? E por isso que vieram todas essas memes. Quando vem uma meme, você bota uma meme, se ela não tiver meio que em sintonia com algo que está muito presente no inconsciente popular, ela não pega. Ela pegar do jeito que pegou, 300 milhões de views, o que o Nicolas fez, tarará, é porque as pessoas estão sentindo aquilo. E quando vem a meme, o cara fala, pô, tá vendo? É isso mesmo, né? Então, assim, realmente foi uma atuação desastrosa à frente do governo, em todas as frentes, e que levou a gente para uma situação que hoje a gente está indo para o buraco. Aí quando você fala está indo para o buraco, por quê? Porque a gente hoje, a rubrica de investimento do governo é de 40 bilhões de reais. Então, o tamanho do que eu tenho sob gestão na minha gestora. Não faz sentido o governo do tamanho do Brasil. Por que a gente só tem esse investimento? Porque a despesa obrigatória do Brasil está caminhando perigosamente para passar toda a receita. A despesa obrigatória é mandato constitucional, não tem como fazer. A nossa despesa discricionária é quase zero. Nos Estados Unidos, 40% do orçamento do governo
está em despesas discricionárias e custeio. No Brasil, está indo para zero. E aí, quando a despesa passa a receita, o que você faz? Você vai dar um calote ou você vai fazer uma mega inflação para sair disso, como a gente saiu nos anos 70 e 80. O próximo, pessoal, Paulo, o próximo presidente que entrar, seja ele Luiz Inácio, Flávio, Paulo ou Valber, vai ter um mandato de 1 ano e meio, minha previsão, se não fizer o fiscal. Vai ser Caramba. Eu quero ouvir de você a saída. Antes eu vou jogar uma pimenta aqui, mas é só por força de hábito do polemista, de que eu sou, apesar de um economista liberal, contra a independência do Banco Central, e eu vou te explicar por quê. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é um presidente não conseguir implementar a política para a qual ele foi eleito. Então, você tá contando uma história onde o Galípolo salvou a política monetária do governo Lula, mas eu não votei no Galípolo, eu votei no Lula, eu não votei no povo, né, no Brasil. Também não sei o quanto que votou, não, mas eu acho que o país tem que sofrer, a democracia é o país sofrer as consequências das suas escolhas. Você substituir uma vontade popular, se o povo quer se endividar e explodir a economia, isso é o ônus da democracia. Se substituir por uma elite tecnocrata bem preparada, eu não gosto, não. E digo mais, se a gente tivesse um Banco Central fazendo o que o Lula queria que tivesse feito, talvez a gente tivesse um Lula que já tivesse caído, talvez a gente já tivesse um colapso do regime anterior. O Galípolo talvez tenha dado essa sobrevida. Ou talvez nós tenhamos presidentes que tenham que ter mais responsabilidade, porque não contem com burocratas no Banco Central, tecnocratas competentes. Mas essa é uma... Eu vou fazer uma observação. Deixa eu fazer esse bate-boca com você, que é legal. Eu gosto de contra-argumentação. Você não está errado. Mas talvez por ter mais idade, 35 anos de mercado, e observando a vida nacional há muito tempo, eu sou um cara mais cético que você. Quando você tem hoje 60% da população que recebe benefício do governo direto, então assim, o populismo vai lá e pega na veia, acaba cooptando, cara. É inconsciente, eu estou dizendo da parte do eleitor, do governo é consciente. Mas quando você tem isso, e esse cara vota, esse cara pode votar, então assim, você tinha que ter uma depuração do sistema todo para reduzir os vieses. E aí... Não precisa. É só ter consequência. Esse cara tá ganhando 60% porque não há consequência. 60% do Brasil estão ganhando algum tipo de benefício porque não há consequência para isso. Porque sempre tem algum... O independente ia levar uma crise maior e mais rápida. Mas, puxa vida, para quem tem e acabar o dinheiro, que é o que a gente tá vivendo na Argentina. Bom setor, então é isso. Mas a Argentina da Argentina mudou para fora. A Argentina passou 70 anos de PT. A verdade é essa. É como se fosse 70 anos de PT. Eu estou entusiasmadíssimo com o governo Milei, e quando eu estava concluindo o OPM, eu falo de 24. Bati boca com o Guilherme Dutella, que é um professor lá de economia argentino, e falei para quem está apostado em Milei? Eu. Você está louco? Eu expliquei tudo para ele, o que eu achava. Eu acho que o Milei está fazendo um trabalho incrível, mas não dá para ficar empolgado ainda com a Argentina, porque tem 10, 15 anos pela frente do desafio. O Brasil, com 2 anos de boa gestão, esse é o lado bom. Esse é o lado que o Flávio tem que olhar. 2 anos, você sai mega popular. Porque se o juro faz para 7,5, 8, o cara vai falar, porra, minha vida melhorou. É facílimo. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês, você pode fazer parte disso.
Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.